Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Seja bem-vindo ao Diálogo Interreligioso. Você está no programa Conviver. Quero saudar também companheiros nossos que nos acompanham pelo nosso portal mundomaior.com.br, pelas redes sociais, pelo YouTube. Sejamos todos bem-vindos e vamos dar aqui o nosso testemunho de fé, no sentido de abraçar os irmãos que são de crenças diferentes, pensam diferente, mas nós estamos todos unidos porque somos todos filhos de Deus. No programa Conviver de hoje, nós temos a grata satisfação de receber novamente entre nós, ele que encontrou espaço na sua agenda para nos dedicar aqui alguns momentos respondendo às nossas perguntas, o cônego José Bison, da Igreja Católica Apostólica Romana. Olá, cônego Bison. Como vai, meu querido Afonso, você, sua equipe da TV Mundo Maior, Rede de Rádio Boa Nova, nesse belíssimo programa Conviver. É uma alegria encontrar um espaço e dedicar esse tempo ao nosso querido irmão do Espiritismo, com Allan Kardec, a sua fé a qual ele professa. E abraçamos a todos, irmãos e irmãs, de fés, digamos assim, diferentes, mas que creem no Deus, no divino, no eterno, na divindade. Afinal, somos todos filhos do mesmo céu, como nos diz o nosso querido e amado Papa Francisco, a quem eu dedico a ele hoje esse nosso programa. Agradecidos com a sua presença, cônego Bison, vamos apresentá-lo àqueles que nos estão acompanhando, que estão vendo o senhor pela primeira vez aqui no Conviver. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos que têm nos prestigiado com a sua audiência, divulgando, compartilhando pelas redes sociais. Nosso programa de hoje está sendo gravado e nós vamos fazer as perguntas que recebemos por intermédio do nosso e-mail. Vamos lá, anota o nosso e-mail, guarda aí na memória, afonsomoreirajunior@gmail.com. Nós aceitamos críticas, comentários, sugestões, perguntas e também, é claro, serão bem-vindas também novas ideias, novas abordagens. Veja aí o que você gostaria de sugerir. Estamos aqui aguardando a oportunidade de conviver com novas ideias. Eu queria também registrar nesse momento inicial, na produção geral e na direção do nosso Conviver, Alex Monteiro, no apoio à produção, a nossa querida Regina Prata, nos trabalhos técnicos Rogério Palma, na divulgação Silvana Zandomeni, na edição Edi Pontes, apresentação esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, na supervisão geral, a nossa querida Guiomar Santana. Cônego José Bison para a pauta, a Casa da Reconciliação. Peraí, se a Casa é da Reconciliação, é porque houve ali algum desentendimento, houve briga, houve ali alguma parte. Esse é o tema do nosso programa Conviver de hoje. Antes disso, quero apresentar o cônego José Bison, que comemorou recentemente, e nós com ele, 43 anos de ordenação sacerdotal. É mestre em ecumenismo pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Roma, assessor da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB, membro da equipe de coordenação do Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs, o MOFIC, e da Comissão Nacional Anglicano-Católica Romana, o CONAC. Cônego José Bison é coordenador da parte católica na Comissão Nacional do Diálogo Religioso Católico Judaico
e da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da região Sul primeiro, à frente da Casa da Reconciliação, em São Paulo. Também é responsável pelo ecumenismo e diálogo interreligioso na Arquidiocese de São Paulo. Professor e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Diálogo Interreligioso e Ecumênico da Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. É autor dos livros A Unidade na Diversidade, Diálogo Católico-Judaico no Brasil, Espiritualidade do Padre Diocesano, Meios para uma Espiritualidade Presbiterial, Diálogo Interreligioso 40 anos da Declaração Nostra Aetate 65-1965-2005, Diálogo Interreligioso, Religiões a Caminho da Paz, Jubileu de Ouro do Diálogo Católico-Judaico, Ecumenismo, 40 anos de Decreto Unitatis Redingratio 1964-2004. E ele também é o pároco, está à frente, responsável pela paróquia de São Pedro, no Jardim Independência, São Paulo. Colega José Bison, várias perguntas aqui convergindo para o mesmo tema. Por que foi criada a Casa da Reconciliação? Quem tomou essa iniciativa e qual tem sido o caminho dessa reconciliação? É uma alegria estar participando com o senhor Afonso Moreira Júnior e a sua belíssima equipe, há pouco mencionada, da TV Mundo Maior e da rede de rádio Boa Nova. É sempre um prazer poder falar, comunicar-se com os seus ouvintes, as pessoas, seus seguidores e as pessoas que estão em busca do diálogo interreligioso. A promulgação do decreto Unitatis Redintegratio e a declaração Nostra Aetate, a qual estamos celebrando 60 anos, e as atividades deste aniversário será em outubro aqui em São Paulo. Com esta promulgação do Concílio Ecumênico Vaticano II, tanto de um documento como do outro, a Igreja começa a dar passos importantes e significativos. Ou seja, até então, não é que ela estava desatenta ou estava de costas para os irmãos de outros segmentos, mas caminhavam numa mesma direção, mas em paralelo, cada um na sua, digamos assim, né? Mas com o Papa João XXIII, quando ele anuncia em 59, dia 25 de janeiro de 59, o início do Vaticano II, começa-se uma atenção primeira e objetiva, que era a unidade dos cristãos e a atenção aos irmãos e irmãs de diferentes segmentos. Decorrer do concílio se foi, documentos importantes foram promulgados, e depois iniciou-se as diversas comissões bilaterais, católicos luteranos, católicos metodistas, católicos judeus, católicos ortodoxos, uma quantidade de comissões se iniciaram. E em São Paulo nós tínhamos um pequeno grupo chamado Comissão Ecumênica Arquidiocesana, que tinha, na sua fragilidade muito pequena, estava à sua frente Monsenhor Correa Laurini, um biblista de grande empenho, dedicação, estudioso, juntamente com o padre Paulo Homero Góes e outras pessoas, e começaram então um grupo que hoje nós chamamos de Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs. E esse movimento foi adiante. Monsenhor Laurini foi levando adiante. Na década de 80, D. Paulo Evaristo recebe a informação que no estado de Goiás, na diocese de Jataí, tinha um grupo de franciscanos da reconciliação. Aqui eu abro parênteses. Quem são os franciscanos da reconciliação? Nasceram em 1908,
E o Papa Pio X, na época, os acolheu. Eles nascem uma congregação franciscana, a espiritualidade de Assis, franciscana e de Clara, nascem dentro da comunhão anglicana. E depois o Papa Pio X vai acolher esse grupo, essa congregação, tanto religiosa, masculina como feminina, na Igreja Católica. Tem lá suas razões, que não é o caso agora. E a partir daí, então eles vêm para o Brasil também nos anos 65, para Jataí, Goiás. É uma congregação Franciscan Friars of Atonement. E no Brasil eles deram o nome Franciscanos da Reconciliação. Dom Paulo chama para São Paulo, uma vez que São Paulo é a cidade onde tem residentes inúmeros países, inúmeras tradições religiosas e tudo isso, e eles tinham e têm ainda até hoje esse carisma de dialogar. Nos anos 80 eles vêm para São Paulo, os Franciscanos da Reconciliação, conhecido de muitos, Frei Leonardo Martin, Frei Thompson, Frei William, Frei Guilherme, e também vem algumas irmãs, entre elas a irmã Lorena. E eles em São Paulo, nos anos 80, ficam hospedados com os frades franciscanos na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e depois eles encontram esse espaço. Eu estou aqui exatamente na Casa da Reconciliação. Aqui atrás de mim tem uma parte da biblioteca, o acervo. Eles encontram esse espaço, adquirem e dão continuidade. Isso que é bonito, Afonso. Eles começam o trabalho aqui em São Paulo, mas não do zero, mas eles retomam o trabalho de Monsenhor Laurini e Padre Paulo Homero Gozzi, que depois eu também conheço, aqui em São Paulo. Eles dão continuidade de uma forma mais institucionalizada, vamos dizer assim, mais com consistência, tem uma casa, tem um espaço. Eles chegam aqui nesse espaço na década de 81, 82, e depois eu os conheço lá para os final dos anos 80, começo de 90, aí eles pedem para Dom Paulo Evaristo que Dom Paulo indicasse 2 nomes para estudar, que eles dariam bolsas de estudo nos Estados Unidos por um período e seguir em Roma para uma especialização para o curso de ecumenismo. Seria o pós-graduação, não é? No Angélico, o qual o senhor mencionou no começo. Em 93, eu volto de Roma, com já o diploma, com essa especialização. Já venho para cá, na Casa da Reconciliação, dia 6 de novembro de 1993. Estou aqui já há 32 anos. Agora eu venho. Por que Casa da Reconciliação? Em homenagem aos frades franciscanos que doaram essa propriedade maravilhosa, bem localizada, bem estruturada, com um espaço fantástico, o qual o senhor já teve oportunidade e nós tivemos o privilégio de recebê-lo aqui para momentos tão bons e importantes, com a sua presença e participação. A casa passa a se chamar Casa da Reconciliação. A história é um pouco longa, um pouco cheia de informações e tudo, mas o nome se dá em homenagem aos frades. E a casa tem por missão e vocação o diálogo ecumênico e interreligioso, que é a função e a finalidade dela até os dias de hoje, desde que os frades aqui chegaram, desde que eu assumi em 93 até agora, ela tem tido essa missão, essa vocação de congregar pessoas de diferentes segmentos cristãos e de diferentes segmentos e tradições religiosas. Cônego José Bison, eu mesmo tenho sido, e eu preciso falar isso, eu preciso dar o meu testemunho, eu mesmo tenho sido beneficiado com esse diálogo interreligioso,
realizado pela Casa da Reconciliação. Eu já perdi a conta de quantas reuniões eu tenho participado, rodas de conversa, debates em torno de assuntos pertinentes à atualidade, aonde muito foi distribuído, e o senhor sempre como um bom condottiere, o senhor sempre conduzindo bem os trabalhos, com muita tranquilidade, com muita serenidade, dando oportunidade a todos. Agora eu pergunto, é uma pergunta que chegou aqui, eu vou encaixando aqui. Existe alguma resistência? A gente sempre sabe que acolher religiosos de outras crenças, abrir as portas de uma catedral metropolitana de São Paulo, do coração da cidade de São Paulo, oferecer o púlpito a protestantes, a umbandistas, a espíritas, enfim, a devotos de outras crenças religiosas, pode causar uma certa, digamos assim, uma certa sensibilidade, pode prejudicar a sensibilidade de certos conservadores, acredito que do próprio meio religioso. Como é que o senhor vem trabalhando isso? Porque me parece um trabalho revolucionário, eu dou muito valor, porque, afinal de contas, entre tantas divergências históricas, tantos questionamentos, perseguições, hoje nós somos recebidos na condição de espírita com Allan Kardec, outros companheiros de outras religiões, representantes de religiões indígenas, inclusive, somos recebidos com muito carinho, com muito respeito, com muita atenção, nos é dada a palavra, a oportunidade da manifestação, nós não encontramos nenhuma contestação daquilo que apresentamos, em meio a muita cordialidade, uma verdadeira revolução cultural religiosa. Sob o aspecto de aceitação dessa nova prática, deste diálogo interreligioso para valer que existe na Casa da Reconciliação, o senhor tem encontrado alguns obstáculos, algumas dificuldades, e como o senhor tem conseguido saltar sobre esses obstáculos, vencer essas dificuldades? Cônego José Bison. Dificuldades sempre temos, mas não podemos nos debruçar sobre elas e dar tantos valores assim que às vezes não merecem, né? O que a gente é importante, a gente saber de que existem sim dificuldades, elas existem, mas existem tantas outras oportunidades e que muitas vezes nós não damos conta de atender a todas. Então, as demandas, as solicitações, os pedidos são muito mais do que algumas pequenas arestas que aparecem. A minha teoria é essa. Claro que eu levo em conta algumas observações, algumas críticas, dependendo de onde que ela vem e como que ela vem. Se ela vem assim para destruir, se ela vem assim para polarizar, ela não será respondida. Mas na medida em que tem alguém que quer dialogar, quer conhecer, quer questionar, estamos abertos sim. Questionamentos vêm de dentro da Igreja Católica, de irmãos e irmãs católicos batizados, alguns que exercem também o ministério, mas também vem de fora também. Mas no passado foi pior. Hoje já são mais serenos e tranquilos. Às vezes tem algumas manifestações, mas não é assim relevantes e assim a gente não dá tanta importância. Nós não podemos entrar no mesmo jogo, dar o mesmo valor e entrar para bater de frente. É uma expressão um pouco agressiva, um pouco chula, mas não esse é o nosso embate. A gente dialoga com quem quer dialogar. A gente é questionado com quem quer ser questionado, com quem questiona. A gente dialoga com quem dialoga. E assim a gente vai caminhando no dia a dia da casa.
Comigo, José Bison, como eu já disse, eu perdi a conta de quantos encontros de grande importância, onde aprendemos muito e até tivemos a oportunidade de levar alguma informação a partir da nossa crença religiosa, que é o Espiritismo com Allan Kardec. Agora, eu gostaria que o senhor, que está tão envolvido e que é um apaixonado pelo diálogo interreligioso, e que eu bem sei, vamos recordar, por seu intermédio, os grandes momentos da Casa da Reconciliação. Foram muitos, mas eu gostaria que o senhor recordasse alguns deles aqui, compartilhando essas lembranças com os nossos irmãos que estão nos assistindo. Certo. Recentemente, recebemos aqui na Casa da Reconciliação um grupo de jovens, na sua maioria, 98%, provenientes da América Latina, para um curso aqui em São Paulo e escolheram a Casa da Reconciliação para uma tarde de diálogo, de formação, de convivência e depois um chá, um café juntos. Foi uma experiência fantástica. Depois, recentemente, recebemos também um sheik que veio da Europa, da Inglaterra, que estava passando por São Paulo, e aqui fizemos um grande encontro também de várias lideranças, de várias personalidades, diferentes segmentos, também para um diálogo, também para uma conversa, e aí a gente vai caminhando. Tivemos aqui também na Casa da Reconciliação, em tempos de crise no Oriente Médio, aqui nessa sala, nessa mesa a qual eu estou sentado, a presença de 2 bispos, o cardeal Dom Odilo Petruccieri, 2 rabinos, com dois sheiks, buscando o que nós da igreja e eles aqui no Brasil, uma vez que o Brasil é um país que recebe pessoas provenientes de vários países, de várias tradições religiosas, o que nós poderíamos fazer para não importar aqueles conflitos que são mais políticos, sociopolíticos, do que religiosos onde estão acontecendo. Que nós não os importássemos para nós, mas que nós mantivéssemos uma proximidade, um equilíbrio, mas que junto pudéssemos também ajudá-los, também aqui e também lá, nessa mediação. Tivemos aqui também, alguns tempos atrás, uma caminhada, começou na Catedral da Sé, e caminhamos até o pátio do colégio. Foi uma caminhada, uma manifestação muito bonita sobre a paz. Foi um momento muito rico, com várias pessoas, diferentes segmentos. E assim a gente vai. Vira e mexe, digamos assim, de uma forma assim, muito, muito simples, né? Tem reuniões importantes, não porque as pessoas são importantes, mas pelas funções que elas exercem, pelo ministério que elas exercem nas suas tradições religiosas. Aqui se encontraram para buscar, para planejar, para organizar atos, eventos e convivência também. E aqui também se encontra a família abrâmica, é um grupo de famílias católicas, famílias da comunidade judaica, famílias da comunidade muçulmana. Nos encontramos uma vez aqui, uma vez no espaço muçulmano, outra vez num espaço da comunidade judaica, para uma convivência desde 15 anos atrás. O diálogo católico-judaico tem 30, 40 anos, mais de 40 anos, 50 anos. Desde que eu cheguei e estou aqui, esse diálogo continua acontecendo. O diálogo católico-anglicano acontece a partir daqui também. O diálogo afrodescendente católico também acontece aqui. E teríamos mais vontade de outros eventos, outras organizações, mas os braços são curtos, somos poucos, os recursos humanos são poucos. Então, poucas pessoas hoje comprometidas com essa realidade. Então, meu querido Afonso e as pessoas que nos acompanham nesse programa, aqui, de fato, é um espaço de convivência, de missão e também de vocação
para o diálogo interreligioso. Tem um outro também que eu creio que o senhor tenha participado, que nos anos 2000, logo no comecinho do jubileu, 2000, um grupo aqui que queria construir um monumento em São Paulo dedicado às tradições religiosas, né? Artistas plásticos, autoridades civis, religiosas. Fizemos desta sala aqui um verdadeiro santuário, com as apresentações da como seria esse templo, né? Mas, infelizmente, com as dificuldades econômicas e também as questões governamentais e políticas e polarizações, o projeto não foi adiante. Um outro projeto belíssimo era o Coalizão Interfé. Homens e mulheres de diferentes religiões, de diferentes especializações na medicina, se encontrando a saúde e a mística, a saúde e a religião. Como que nós poderíamos trabalhar isso? Fizemos vários seminários, várias atividades, encontros belíssimos, né? Como a saúde e a religião caminham juntos nessa perspectiva, né? Valorizar. E a gente sabe a importância da religião para um enfermo, a gente sabe a importância de uma religião para uma pessoa que está reclusa, a gente sabe da importância da religião para muitos momentos. E éramos de diferentes segmentos religiosos e diferentes especializações na medicina. E caminhamos por anos e que foi muito bom. Mas são grupos que vão, fazem, cumprem com a sua missão e depois partem para outra atividade. Alguns elementos, alguns encontros que eu fui me lembrando e assim caminhamos. Isso daria um livro. Daria um livro. Agora o que falta é tempo para sentar e pegar esses dados assim e escrever. Cônego Bison, o senhor falou em saúde. Eu me permito aqui nesse instante, sem tristeza, de modo algum, mas com muito respeito e veneração por todos aqueles que perderam o corpo físico, perderam a vida durante a pandemia. Eu me recordo que no primeiro instante da pandemia, isso está muito bem guardado na minha memória. Antes do uso da máscara, o primeiro instante da declaração de que o país estava num estado especial de alerta, estava acontecendo um diálogo interreligioso com os nossos irmãos judaicos. Eu tive a satisfação, convidado, comparecer. E nesse interim em que a pandemia causou todo esse estrago, essas dificuldades ao nosso dia a dia, levando tanta gente boa, a Casa da Reconciliação não parou. Eu me recordo que o senhor... passo a palavra ao senhor. Precisamos recordar esse período, porque foi um momento de muita dificuldade, vencido pela Casa da Reconciliação, com muita fé, muita perseverança e muita serenidade. É verdade, Afonso. Estávamos, digamos assim, isolados, né? Isolados por causa das orientações da Organização Mundial da Saúde, vivíamos momentos tensos, muitas mortes, pessoas próximas de nós, então fomos vivendo momentos assim delicados. Mas descobrimos, diante desse grande desafio, dessa grande tristeza de tantas mortes, descobrimos o meio que agora estamos utilizando para a gravação de programas, para as lives, para as reuniões, para vários momentos. Então, eu creio que estávamos, sim, distanciados. Nós guardávamos as distâncias entre as pessoas, mas não estávamos isolados. Estávamos conectados através das mídias sociais, que fez um grande serviço para as tradições religiosas, para muitos momentos importantes na vida e na sociedade. E soubemos aproveitar também desta situação. Assim como foi as nossas reuniões, por exemplo, da família abrâmica,
nós nos encontrávamos mensalmente através da mídia, nós nos encontrávamos periodicamente com o grupo mencionado pelo senhor agora há pouco, o Católico Judaico, e foi isso que foi dando o elan, foi dando continuidade dos nossos trabalhos e a perseverança em toda essa situação. Cônego Bison, e o senhor ainda encontra tempo, bastante dedicação para a paróquia de São Pedro, no Jardim Independência, aqui no Ipiranga, aqui em São Paulo. Como é que o senhor consegue dividir Casa da Reconciliação, o seu trabalho aí no ensino, as suas atividades aí como pesquisador e escritor? Como é que é isso? Qual que é o segredo dessa... O segredo não é fácil. A gente não pode pensar em si, né? As distâncias daqui até a paróquia São Pedro Apóstolo, dependendo do dia e do horário, exige entre 40 minutos a 1h20 para ir ou para voltar. A volta é sempre mais tranquila, porque já são 10 horas, 22 horas, 22, 23 horas, é mais fácil. O trânsito já está mais ameno. É correto dizer assim? Está mais ameno? Está ameno, né? Eu acho mas que a distância, a distância é que me causa um pouco de cansaço para ir e para voltar. Praticamente são 2 horas, né, no dia, entre ida e volta. Mas a gente encontra pessoas maravilhosas, a quem eu agradeço a cada dia lá na paróquia. E ontem tivemos a alegria, uma bênção de Deus, de retomar as marmitas para pessoas em situação de rua. Ontem foram feitas 250 marmitas, né? Com arroz, feijão, legumes, carne de frango, uma bênção. Pessoas abnegadas, voluntárias, 10 senhoras, né? E não são meninas, mas são jovens de coração, de alma e de dedicação, né? E depois um outro grupo que veio para levar, para distribuir essa comida preparada com tanto carinho, com tanto amor para esses nossos irmãos e irmãs em situação de rua, né? Estamos também, Afonso, fazendo um trabalho. A Igreja Católica vive o momento da campanha da fraternidade, né? Fraternidade, ecologia sustentável, integral, né? E estamos aí trabalhando, né? Fazendo vários projetos, né? A questão de a horta solidária que estamos retomando. Recebemos todo domingo alimentos de uma feira, de um grupo de agricultores que vem de Biúna. Eles plantam, é uma cooperativa que tem lá, eles plantam e entre eles cada um põe o seu produto à disposição para ser vendido a preço de custo. Eu diria que não é um produto orgânico 100%, mas é um produto que vem direto do produtor, que ele tem cuidado na não utilização do excesso de agrotóxicos, né? Temos a coleta das tampinhas plásticas das garrafas, a tampinha, o lacre das latinhas de refrigerantes e assim por diante. Temos também a coleta seletiva de orgânicos, também fazemos essa coleta seletiva, o que é orgânico, o que é reciclável, o que também se utiliza ou é descartável. Temos também aí, hoje temos a coleta de água, né? E aqui onde estou está uma chuva tão abençoada nesse momento, colhemos 5.500 litros de água cada vez nessa caixa para utilizar. Temos um projeto agora de colocar as placas para luz solar. Então, nós estamos vivendo assim, dentro dessa campanha da fraternidade, né? Essa riqueza também e essa contribuição que cada pessoa, cada comunidade, cada tradição religiosa e nós juntos, enquanto irmãos e irmãs na sociedade, somos desafiados, né? A amenizar e a recuperar esse planeta que está doente. Por que esse calorão?
Por que essas chuvas torrenciais? Por que esse frio exagerado na parte no Oriente, do hemisfério norte? São os desequilíbrios, o aquecimento global. Então, todos nós, individuais, familiares, comunidades, bairros, a cidade, temos que começar a cuidar desta casa comum. É um pouco a Paróquia São Pedro, com as suas atividades também religiosas, né? Temos as cestas básicas, temos as marmitex, e assim vai. São momentos importantes em que a comunidade... E outro projeto bonito, esse vale a pena. Gostaria de convidá-lo para um dia estar conosco. Um grupo da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. São pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldades de locomoção, de audição, de visão, e que vêm lá com uma alegria, passam o dia reunidos entre eles, confraternizando, jogam bingo, conversam, almoçam, rezam, refletem. Estão ali. É um momento de riqueza, de confraternização, de bênçãos, né? É um pouco isso a Paróquia São Pedro. Deus abençoe o pároco e os paroquianos. Deus abençoe os paroquianos, são bons demais. Cônego José Bison, segundo capítulo aqui da nossa entrevista, Casa da Reconciliação Sem Fronteiras. Como é que é isso? De repente o senhor está na China, levando o catolicismo da Casa da Reconciliação, levando aí esse trabalho tão bonito de diálogo interreligioso, além das fronteiras. Como é que é isso? Conta para nós. Exato. Eu tive a alegria e a oportunidade de participar de vários encontros internacionais pela Casa da Reconciliação. Um deles foi na Alemanha, aos passos, né, de Lutero, quando celebrou-se 500 anos. A alegria também de poder participar de um encontro na Polônia, lá em Auschwitz, um encontro interreligioso, também em nome da Igreja Católica de São Paulo, da Casa da Reconciliação. Tive a oportunidade de participar de alguns outros encontros na Argentina, no Chile, né? E agora, recentemente, no período de 16 a 29 de dezembro de 2024, fui convidado pelos monges e monjas budistas do Templo Zulai de Cotia para ir, em nome da Casa da Reconciliação e também da Igreja Católica de São Paulo, participar de um congresso interreligioso, internacional, em Taiwan, no sul da ilha de Taiwan, né? No sul da ilha, eu falo que é a China, né? Mas ali é Taiwan. E ali fomos recebidos em 7, 8 segmentos. Tinha muçulmanos, tinha os aborígenes dos Estados Unidos, tinha os devotos de Santo Ninho das Filipinas, tinha taoístas de Macau, tinha outros grupos religiosos e aqui de São Paulo, a Igreja Católica. E foi nos solicitado para levar uma imagem de Jesus Cristo. Nós temos várias imagens. Tem a imagem do menino Jesus, tem a imagem do coração de Jesus, tem a imagem do bom pastor, tem várias. E eu optei pela imagem de Jesus, o bom pastor, o qual levamos para lá e lá deixamos. E eu recebi, pena que não está aqui no momento, mas recebeu uma imagem de uma Bodhisattva da compaixão deles no momento de troca. Então, é um momento de diálogo interreligioso, de compreensão mútua, de acolhimento, de respeito, de conhecimento profundo, ainda mais entre o catolicismo, do qual nós temos um bom relacionamento aqui em São Paulo, com o Templo Zulai, do qual iremos proximamente fazer uma viagem até lá para viver um momento também interreligioso.
E assim foi. Momento de profunda espiritualidade, de momentos de acolhida, momentos de mística, momentos de convivência, momentos de partilha e de conhecimento também. Foram dias maravilhosos, foram incansáveis. Valeu a pena. Alguém me perguntou, você voltaria? Eu falei, não sou digno, mas se me convidarem, estou à disposição. Mas a viagem é penosa. São 36 a 40 horas de viagem. Só de voo dentro de avião são 25 horas. Fora os horários de espera entre aqui e também lá em Dubai para fazer a conexão, né? São duas aeronaves com 600 pessoas cada uma delas, um A380, com 26 a 30 tripulação, entre as pessoas que trabalham no serviço interno do avião, piloto, comissários e tudo mais. São 15 horas de São Paulo a Dubai, depois mais 10 horas de Dubai a Taipei. Foram 25 horas de avião e depois as horas de espera, de conexão e assim por diante. Mas valeu a pena. Cônego José Bison, honrados com a sua presença no Conviver de hoje, eu quero imensamente grato, mais uma vez reforçar a nossa gratidão, o nosso agradecimento por esse trabalho tão abençoado que é o diálogo interreligioso promovido pela Casa da Reconciliação. Admiradores do seu trabalho como sacerdote do Cristo entre nós, que nos deu inúmeras testemunhas dessas atividades em benefício de todos, independentemente da crença religiosa do beneficiado. Isso é muito importante. Eu queria, nesse minutinho final do Conviver, passou tão depressa, eu queria que o senhor, com a sua palavra carinhosa de sempre, com a sua palavra paternal, se dirigisse aos aflitos que estão por toda parte, inseguros quanto ao futuro do Brasil, ao futuro das novas gerações, a falta de Deus em muitos corações, tantos problemas que estamos enfrentando e que merecem 1 minuto, 2 minutos da sua reflexão religiosa. Em primeiro lugar, a gratidão a Deus por essa oportunidade. Gratidão ao senhor Afonso, um grande promotor também do diálogo religioso, da convivência, da sua equipe e da abertura da TV Mundo Maior e também da rede de rádio Boa Nova. Fazer com que também esse diálogo chegue também nos lares, chegue também em outros lugares, né? Eu vou utilizar uma palavra do Evangelho que Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, como eu vos amei. Creio que quando Deus pensa em mim, você e nós, na criação, Ele está pensando no bem-estar, na convivência, na coexistência, na partilha. Ele não pensa na ganância, ele não pensa na morte, ele não pensa na exploração, ele não pensa na exclusão. O nosso Deus é o Deus que promove a vida, promove a dignidade, promove o respeito e promove também a convivência entre nós. Se caso Deus quisesse que fôssemos todos iguais, Ele não nos teria feito em continentes. Claro que os continentes foram organizados de uma forma geopolítica. Não teríamos negros, não teríamos japoneses, não teríamos orientais, não teríamos os latino-americanos, nós seríamos todos iguaizinhos. Falaríamos a mesma língua, teríamos o mesmo perfil, a mesma cor da pele e tudo mais. Mas Deus, Ele é rico na sua diversidade. E é isso que Ele quer de nós, que nós respeitamos essa diversidade. E também, se Ele quisesse que todos nós fôssemos de uma só crença, com certeza Ele teria já predeterminado. Mas Ele deixa o livre-arbítrio para que nós
o vivamos em harmonia, em paz e serenidade. Por que guerras? Por que divisão? Por que ódio? Por que discriminação racial? Por que injúrias? Por que tudo isso? Não tem sentido de ser quando nós reconhecemos que o Afonso, meu irmão, reconhecemos que um judeu é meu irmão, reconhecemos que um muçulmano é meu irmão, reconhecemos que o budista é meu irmão, que uma pessoa das religiões de matriz africana são minhas irmãs, meus irmãos. Por que discriminar? Por que destruir o outro? Por que denegrir o outro? Por que tanto ódio no coração? Enquanto que aquele que nos cria e deu o seu Filho por amor a nós nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Programa Conviver, imensamente agradecido que o nosso companheiro Cônego José Bison leve à sua comunidade a Casa da Reconciliação, a admiração de todos aqui da Fundação Espírita André Luiz. O programa Conviver fica por aqui, até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá! Você acompanhou Programa Conviver.